Vocês já me enviaram o PowerPoint? Já, acabei de ver aqui. Só um minutinho. Tava arrumando as coisas aqui. Como vocês viram, mudei o cenário, né? Eu furei a quarentena. Vim na casa da minha sogra. Ontem foi aniversário da minha esposa. Aí tem que me ajeitar aqui com as coisas. Tomar café sem fazer barulho, porque tá todo mundo dormindo ainda. Isa, olha só, o e-mail veio, mas veio sem o anexo. Me envia de novo. Aí, isso é ótimo. Pode colocar no grupo então, professor? Pode? No WhatsApp você vai botar? Isso. Pode ser? A Bia já desesperada, dizendo que não dormiu direito. Tá igual a Isabelle do nosso grupo. Andou atrás da mãe. Gente, assim, vocês me conhecem o suficiente para saber que se atrasar um pouquinho não vai fazer tanta diferença assim, né, gente? Tipo assim, hoje é só a gente aqui. Quando for junto com o gestor, a história é um pouco diferente por respeito ao Só deixa gestor. pra lembrar isso, né? Oi? Deixa pra lembrar isso quando chegar mais perto, pelo amor de Deus. Ai, vocês são muito engraçados. Tá todo mundo do grupo aí? Querem começar? Querem esperar mais um pouquinho para ver se mais gente conecta? Melhor começar logo, né? Tá todo mundo aí? Tá, Eu tô aqui. eu tô aqui. Ai, professor, tô doente. Tá Para com doente? isso. Isso é manha. Dá Tô. confiança não, é manha. Tá com É o mãe um quê? soco na tua cara. É porque minha garganta tá muito inflamada e dói pra eu falar. Entendi. Não é corona não, né? Ah, eu espero que não. Sintoma tem. Mas você tá sentindo dor no peito? Não, só tosse, a garganta e tive durante a noite, ontem. Mas tá sentindo dificuldade em respirar, não? Graças a Deus, não. Espero que seja só por conta da garganta, né? Porque como inflama, tipo, dá febre mesmo, mas... É. É isso de vocês, né, gente? É, Isso. Melhoras, Mário. Vai dar tudo certo. Deixa eu tirar minha cara obrigada. aqui. Lavar as coisas. Pronto. Quando quiserem começar. Bom dia, primeiramente. Relaxa. De manhã cedo, todo mundo meio grogue ainda de sono, mas vai dar certo. Podem começar, quando precisar mudar aqui é só avisar. Tá, ok. Então, bom dia, gente. Novamente, desculpa, eu acho que ouvi minha voz de boa. Coisa se não entenderem, pode falar que eu repito. Bom, a nossa empresa é a Plecipa, é uma empresa do ramo que é SMS, que é qualidade, segurança, cliente e saúde. Pode mudar, professor. A empresa, né? A Plecipa, antes de mais nada, ela foi criada em janeiro de 2000, não, 15 de janeiro, deixa eu confirmar aqui. Em 15 de janeiro de 1995, né? Ela tem 20 anos de mercado. Começou porque a Rose, irmã de criação dos atuais diretores, ela trabalhava no ramo, né? E ela percebeu que seria, na época, né? Estava em crescimento a questão de segurança do trabalho e tudo mais. E ela quis sair da empresa dela, o dinheiro da rescisão para iniciar. Eles iniciaram num escritório de contabilidade, dividindo com um amigo. Então foi tudo muito pequeno e tomou e por conta da
administração tomou a proporção que é hoje e está há 25 anos no mercado, né? Logo depois que a Rose, né, iniciou a Playcipa, ela convidou a atual diretora comercial, que é a Rafaela, é forma, é- era formada na época em turismo e ela tinha mudado de bairro, né? Só que aí ela contou pra gente que ela tinha acabado de sair de um relacionamento e daí ela achou que seria legal entrar e investir nesse novo ramo, justamente por isso, porque estava em crescimento. E eu acho que ela sentiu essa necessidade, né, de uma renda, de alguma coisa. Ela tem 3 filhas, e ela foi com a irmã, aprendeu muito, estudou muito. Hoje em dia, a Rafaela é uma grande diretora de comercial. As pessoas, né, os próprios funcionários falam muito bem dela, que ela é quase uma mãe para eles, da forma que ela os trata. E depois de 10 anos que a Rafaela entrou na Playcipa, o irmão dela, Alexandre, que é o diretor financeiro, que tem formação militar, seguiu tá, por um tempo, ele entrou para a empresa também. Então, a Playcipa é uma empresa familiar. A Playcipa é localizada no centro do Rio de Janeiro, que é um ponto muito estratégico, né? Enfim, pode passar, professor. A estratégia de. Ai, aí eu boto esse negócio aqui e a carinha do professor não sai daqui de cima, não, saiu. A estratégia é isso, né? Antes, eu conversando com a Rafaela sobre isso, de como eles faziam o preço dele. Do que olhando as pessoas, não, todo mundo tá fazendo nesse preço como era. E ela disse que sim. Antigamente, ela tentava manter essa base que o mercado fazia. Se as pessoas, outras empresas estivessem fazendo os exames a R$ 50, ela ia definir isso. Hoje, ela vê por conta da margem de lucro, e coloca ela falou até que é 25% de lucro que ela coloca em cima da margem. Pode passar, professor. Bom, esses são alguns dos clientes mais fortes da Playcipa hoje. A Celso, inclusive, já foi uma dessas clientes, mas o contrato por conta. Ela fala que foi por conta de uma troca de funcionários da Celso, da administração e tal. Por isso o contrato se encerrou. Mas até o professor já conversou com a gente sobre de como foi bom o atendimento, de que a Playcipa é diferenciada, a qualidade e tal. Bom, e esses são alguns dos clientes mais fortes hoje, né? A Globo, a Riachuelo, o Aquarrio, a Três Corações, enfim, pode passar. As Bom dia, empresas. gente. Ai, desculpa, eu esqueci que era você. A Playcipa, ela tem um modelo mais humanizado e grande parte do crescimento deles é feito com o apoio dos clientes, até mesmo pelo marketing boca a boca. Essas empresas são algumas mais fortes que procuram serviços dele, como Facility, empresas de recrutamento, atendimento para outras clínicas. Esses facilities são empresas que recrutam e terceirizam o funcionário. Por exemplo, quem aqui já estudou em escola pública sabe que toda escola pública tem a tia da cozinha, né? E é a cozinheira lá. Essas cozinheiras, elas são terceirizadas por empresas que têm um contrato. Quando esse contrato encerra e inicia, tem uma grande rotatividade de funcionários. Então, eles acabam tendo mais contato com pessoas e, assim, aumentando o fluxo dele. E atendimento para outras clínicas, eles atendem outras clínicas e algumas clínicas do Rio de Janeiro também atendem a Playcipa. Pode passar, professor. Bom dia, gente.
Então, sobre o organograma deles, eles apresentaram para a gente um modelo totalmente horizontal, né? Passando uma ideia de zero hierarquia e que todos se interligassem, né? Que todos os setores eles conversassem entre si. Realmente a empresa ela não possui tantas escalas em um único setor. Vocês podem ver que a maioria dos setores tem uma única pessoa que é responsável, né? O que mais tem hierarquia, a gente pode ver que é a supervisão. Ela inicia nos donos, nos diretores, passa para a supervisão, para depois passar para os demais funcionários. A gente teve também, né, tivemos relatos dos funcionários que diziam que não tinha uma boa comunicação com as outras áreas. Então, por conta disso, a gente fez uma nova apresentação, que é essa que está no slide. No topo existem os donos, que a gente identificou que existe sim um ambiente agradável, pelo menos a Rafaela passou para a gente que existe um ambiente agradável, mas que não chega totalmente a ser vertical, igual eles apresentaram para a gente. Eles também apresentaram não separando por setores. Então tem a impressão que todo mundo é um único setor, e na verdade não é. Também na pesquisa organizacional, a gente viu muitos relatos dos funcionários dizendo que tinha essa dificuldade de identificar a responsabilidade deles e as funções deles, né, de cada área. Então, por conta disso, a gente fez essa apresentação separando as áreas e por cores, para ter uma melhor interpretação. Pode passar, professor. Agora a gente vai falar sobre os serviços que eles fazem, né? A gente queria fazer uma linha do tempo, só que a Rafaela não conseguiu passar para a gente o ano certinho que surgiu cada serviço, né? Então, ele está apenas na ordem. O primeiro foi sobre segurança do trabalho, e a gente vai vir explicando o que é cada um desses serviços, né? O primeiro é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que nada mais é identificar um risco antes mesmo que aconteça algo grave, né? Tanto com o ambiente quanto com o funcionário. Por exemplo, tem um recipiente com um produto inflamável. Aí eles dão orientações de como identificar, determinar onde pode ser colocado esse recipiente, como a empresa deve descartar. Então, isso seria o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Outro é o serviço de elaboração de perfil profissiográfico previdenciário. É um nome bem, bem complicado, né? Eu particularmente não conhecia. Mas é apenas um formulário de dados dos funcionários da empresa, que apresenta a atividade que cada funcionário exerce, o risco que ele está exposto na empresa. Eles também têm a implementação, manutenção e curso de CIPA. Eu não sei se todo mundo conhece o que é CIPA. A CIPA é um grupo, né, formado em uma empresa com o intuito de identificar riscos. Esses funcionários eles participam de uma eleição e aí todos os funcionários da empresa eles votam para existir vários representantes. Normalmente existe 1 a 2 por setores, né, para facilitar a identificação desse risco. Então, a PlayCIPA, ela ajuda na implementação, ela dá suporte, ela treina esse pessoal e ela orienta nas reuniões que acontecem mensalmente. Existe também a brigada de incêndio, né, que a PlayCIPA faz o treinamento. Na verdade, ela não faz o treinamento, né, quem faz são os bombeiros civis, que são um dos parceiros da empresa. O intuito disso também é dar treinamento para evacuação do espaço e combater o incêndio. Eles não vão... Muitas das vezes acontece de nem precisar chamar o bombeiro. Então, por isso que existe esse tipo de treinamento, existe essa equipe de brigada. Também tem identificação de perigo de riscos e mapa de risco. Os dois são documentos que indicam os riscos presentes no ambiente de trabalho.
A diferença é que o mapa de risco, ele é feito pelo grupo da CIPA, né? Ele é feito interno. E a identificação de perigo e risco, ela é feito externo. Normalmente é uma outra empresa que faz esse trabalho. Existem também os estudos ergonômicos, que nada mais é mostrar maneiras melhores do funcionário fazer o trabalho dele, manusear uma máquina, ferramentas, como ele pode se abaixar para pegar alguma coisa. E existe também os laudos de insalubridade e periculosidade, que é um documento que indica a necessidade de pagar adicionais ao empregado, né? Por lei, a insalubridade ela pode ir de 10% a 40%, pago em cima do salário mínimo, e a periculosidade ela é 30% do salário base do funcionário. E aí, por fim, a gente vê a CIPAT, que é uma semana de prevenção de acidentes de trabalho. Acontecem palestras que falam sobre segurança de trabalho, saúde ocupacional, meio ambiente e qualidade. Essa semana ela é obrigatória para todas as empresas que apresentam risco, qualquer tipo de risco, ambiental, né, de saúde ao funcionário. E eles também dão cursos, palestras, treinamentos sobre todos esses serviços que eu falei. Pode passar, professor. Mariana? E eu esqueci de ligar o negócio. Eu tô falando aqui igual Boa. idiota. Ai, senhor. Gente, saúde ocupacional. Acredito que todo mundo já ouviu falar. Quem não conhece, já ouviu, mesmo não conhecendo, já ouviu falar ou já participou de alguma coisa. É questão de exame periódico, exame admissional e demissional. O que a saúde ocupacional cuida exatamente? Por exemplo, quem trabalha em escritório acaba digitando muito, então acaba aquele esforço todo dia, repetidamente. Isso pode causar, né, a lesão por esforço repetitivo, como ele é. E a saúde ocupacional é basicamente isso: é cuidar do funcionário para que não do colaborador, para que ou para ele entrar na empresa, por exemplo, no exame admissional, para ele entrar na empresa sabendo se o cara é bom, se o cara está bem de saúde e tal, que você está bem de saúde, você consegue ir melhor. O periódico é para saber se a sua não está lhe fazendo mal, né? Não está te causando algum problema, alguma doença, alguma coisa do tipo. Ou você, com o passar do tempo, adquiriu alguma coisa e que possa atrapalhar o seu desempenho no trabalho. E o demissional é para saber se isso tudo se o trabalho não te fez mal e tal. Enfim, também aí tá aí uma das abordagens da saúde ocupacional, que é a implantação e desenvolvimento do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, credenciados em todo o Brasil para a realização dos exames clínicos e ambulatoriais, a PLEICIPA. Desenvolvimento e implantação de programa de qualidade de vida, que é essa questão que eu falei para vocês, para saber se funcionário ou colaborador está bem. Campanha de vacinação, até a minha vizinha, eu estava falando com ela sobre isso, ela no Instituto Jorge Weizmann, ali na Mangueira, que é de animais, né? E lá constantemente tem essas campanhas de vacinação contra gripe, hepatite. E os próprios colaboradores também participam, porque eles estão expostos, né? Perícias médicas, que são isso, para saber, por exemplo, um acidente de trabalho, do tipo, o funcionário precisa de uma perícia, campanha a diminuição patológica e os cursos e palestras e treinamentos. Acho que em todos entre saúde, segurança do trabalho, meio ambiente, a Plecipa sempre realiza cursos, palestras e treinamentos
que é para deixar as pessoas conscientes e saber exatamente o que é cada área, o que cada área pode ajudar a proporcionar à empresa, enfim. Pode passar, professor. Sobre o meio ambiente, eles têm o objetivo de impedir fatores de degradação, tanto no ambiente interno quanto no externo. Então, eles dão cursos, palestras, treinamentos, mostrando como gerenciar os resíduos, como manusear os produtos químicos, sem que venham prejudicar tanto o funcionário quanto a empresa, quanto o meio ambiente. Tem uma frase no site deles bem interessante que fala assim: o investimento nas medidas preventivas dependem de menos esforços econômicos comparados com as medidas emergenciais. Ou seja, se você investir na prevenção, você vai gastar bem menos, vai ter bem menos trabalho, bem menos custo do que você ter que tomar uma medida emergencial. Quem não lembra o que aconteceu na cidade de Mariano e em Brumadinho? Se eles tivessem se prevenido para aquilo, com certeza não teria causado o que causou pro meio ambiente, para a sociedade e para a empresa. Pode passar, professor. Bom dia, pessoal. Falar um pouquinho da qualidade. Então, o resumão é um conjunto de serviços. Aí tem como objetivo mapear os processos, padronizar, setorizar e encontrar fontes de desperdício. Aí eles falam que uma parte do site deles falam que isso ajuda a aperfeiçoar os processos, buscando excelência e gerando vantagens competitivas para a empresa, além de consultoria para aplicação do sistema de gestão de qualidade. Aí que entra esses processos: análise de performance, que é o GAP, assessoria na preparação para certificação e manutenção da ISO 9000, consultoria para a criação de indicadores e organização de ambientes setoriais. Pode passar. Eu vou parar de ligar esse negócio. Pesquisa organizacional, gente, foi assim muito bom, foi muito proveitoso para o nosso grupo e para a Rafaela também, né, para o diretor dessa pesquisa organizacional. Conseguimos absorver muita coisa. Os gestores tenham gostado, inclusive a Rafaela participou da nossa pesquisa, pediu para a gente incluir umas perguntas. Eu acho que é legal porque algumas não, uma pergunta foi bem legal porque fez com que eles interagissem bem. Bom, sobre a pesquisa, os funcionários eles demonstram uma satisfação grande em algumas questões, porém em outras nem tanto, né? Podemos ver aí no slide que 34% dos funcionários afirmaram que os gestores se comunicam adequadamente. Porém, eu acredito que, como a Rafaela mesmo, né, os próprios diretores não conheciam essa parte, porque acho que isso ajudou bastante eles a identificarem isso, porque ela sempre falou: nossa, a comunicação aqui é perfeita. Acredito que é tão boa, assim. 20% dos funcionários, talvez, provavelmente 20% dos funcionários diriam que a comunicação não é tão boa. Um dos outros pontos que a gente conseguiu identificar são que somente 20% desses funcionários recebem feedbacks com frequência e 71% recebe às vezes ou raramente. E o feedback eu acho que é muito importante para um funcionário, ainda mais numa área como essa. Você dizer para o teu funcionário, se ele tá, nossa, você está fazendo um bom serviço. Assim, os clientes só têm elogios para com a Playcipa, né? Mas eu acho que esse não pode ser somente, acreditamos, né, que esse não pode ser somente o feedback que o colaborador tem que receber.
ele tem que receber um feedback também do seu chefe, do seu líder, né? 86% dizem que tem equipamentos de trabalho e 14% classificam como ótimo. Isso também é um ponto muito positivo. Eles sempre recebem esse bom feedback sobre os equipamentos. A princípio, ela tem parceria com os fornecedores, né? Então, ela até diz que ela não abre mão de um fornecedor, que é o que fornece produtos para ela há muitos anos, e que os produtos são bons, que eles não abrem mão, Então, eu acho que a questão da qualidade do vendo da Playcipa e da qualidade dos equipamentos. Você não vai chegar em no, você nunca vai chegar na Playcipa e encontrar equipamento sujo, equipamento quebrado, quebrada, tudo lá é sempre bem colocado e os próprios colaboradores afirmam isso. A Rafaela tinha falado. A nossa pesquisa. Peraí, deixa eu voltar aqui. 57% dos funcionários eles dizem que enxergam, né, a oportunidade de crescer na empresa, o que também é bom. Porém, são alguns. Eu acho que alguns setores são muito fechados, porque, por exemplo, a segurança do trabalho, ok, é mais fácil de você entrar, faz uma faculdade, estuda, beleza, mas tem umas outras questões, por exemplo, medicina, é óbvio que para você trabalhar como clínico e tal, é bem mais trabalhoso. Então, eles identificam, ok, do auxiliar, de administrativo, para outro cargo, mas tem algumas áreas que eu enxergo um pouco de para o crescimento, que levariam mais anos, né? Ah, a empresa recebe nota média dada, né, pelos funcionários, os funcionários dão nota 8,21 para a empresa, o que é muito bom, né, que é de 0 a 10. 8,21 é muito bom. Peraí. E além de saber a satisfação do percentual de satisfação, conseguimos detectar que os funcionários eles querem. Essa foi a pergunta que a Rafaela queria, né? Sobre o treinamento para qualificações e competências que os funcionários querem desenvolver. Aí a gente conseguiu identificar que os funcionários eles querem desenvolver competências de liderança, comunicação, foco e visão sistemática. Então, o que eu achei mais legal em fazer essa pesquisa foi que próprios diretores conseguiram extrair informações para eles, que não foi só uma pesquisa de alunos, foi só um trabalhinho de faculdade. Eles conseguiram levar para a empresa deles uma parada tipo, agora a gente consegue identificar o que a gente vai treinar no nosso funcionário para ele ter essa competência. Então, está sendo proveitoso para a empresa e acho que isso é mais gratificante para e para o meu grupo, né? Enfim, pode passar, professor. Aí tá ao lado o que eu acabei de falar para vocês sobre as competências, que foi essa pesquisa essa foi a pergunta que a Rafaela, diretora comercial, pediu para a gente fazer, que é sobre comunicação, foco e liderança. Como vocês podem olhar no gráfico, a liderança é o que eles desenvolver. Eu acredito que todo funcionário eu acredito que eles acreditam que a questão de liderança possa fazer com que eles se desenvolvam, né, na empresa. Então, as sugestões que os funcionários para exemplo, teve algumas questões que vocês viram que não estava bem avaliado, né? Como a questão do feedback e tudo mais. Então, alguns funcionários deram algumas sugestões, como planejamento e organização, comunicação entre setores. Eles acreditam, foi uma das coisas também que a gente identificou que os setores não se comunicam tanto, e eu acho que isso faz a gente voltar lá na questão do organograma e ver que não é totalmente horizontal. Limpeza, o exemplo é o equipamento de trabalho. Tiveram algumas pessoas que
colocaram que o ambiente não é tão limpo, o que meio que contradiz com a questão do equipamento. Eles dizem que o equipamento é bom, mas falta organização, falta higiene, limpeza, então meio que contradiz. E o realinhamento de processos e seus responsáveis. Pode passar, prof. Desculpa, deu uma travada aqui. Então, sobre a avaliação dos clientes, a gente viu no site deles que os clientes falam muito bem, né, sobre a empresa. E a gente pegou de 3 empresas que eles falam que são bem qualificados, o atendimento é personalizado, ágil, eficiente, que a análise é criteriosa, tem presteza e responsabilidade com o serviço que eles oferecem. Sobre o dado do mercado escolhido, a gente viu que não existem muitos dados sobre o mercado e muito menos atualizados. Então a gente pegou o último período, né, que a gente viu, que foi o período de 2018, entre 2017 e 2018. E fala que o número de casos de acidentes registrados em 2018 foi de 6.075, 675.025, e de mortos foi 2.351. E, no caso, esse número aumenta anualmente, 4%. O número de brigadistas deve ser calculado em de quantidade de funcionários por turno. Sobre a CIPA, deve ter um grupo quando o quadro de funcionários for maior do que 20. Pode passar. Sobre os concorrentes, nós fizemos um quadro para que vocês possam entender melhor. Segundo a Rafaela, eles veem a Delphi, que é uma empresa que também atende pequenas, assim, tem um foco em pequenas e médias empresas também. Ela está há 25 anos no mercado, mas ela tem 4 consultórios no Rio de Janeiro. A Plecipa só tem um. E a BR Med é uma empresa que já tem uma estrutura maior. Ela atende mais as empresas que são de grande porte. Ela tem 12 espalhadas por todo o Brasil. Então, uma concorrente que a Plecipa acaba vendo, tentando seguir o padrão, é a BR Med. Por atender empresas maiores, ela acaba tendo essa empresa como uma concorrente forte. E a Delphi, ela também vê como uma concorrente, só que uma concorrente mais direto, por atender pequenas e médias empresas. Ambas possuem atendimento online, possuem treinamento, elas também dão palestras, serviços. Acho que ficou mudo. Ou você travou aí. Só me localiza. Oi, oi, oi. Tá ouvindo? Foi, agora veio. Então, as maiores concorrentes que eles têm são essas duas empresas, segundo a visão dos gestores. Pode passar, professor. Só para a gente tinha esquecido de falar, a empresa ela atende 80% dos atendimentos delas para pequena e médias empresas. E só 20% são para grandes empresas. Em relação à matriz Ansoff, né,
a gente fez uma análise, né, sobre as concorrentes dela. No caso, as concorrentes que estão acima dela, né? A RH Med e a BR Med. A gente identificou coisas que essas empresas fazem que a Playcipa ainda não faz. Até porque a gente estava vendo que essas empresas elas entraram no mercado de 10 a 15 anos depois que a Playcipa. E elas têm um crescimento, hoje, elas tiveram um crescimento muito maior do que a Playcipa. Então, também a gente pensou em outros públicos, né? Não só empresas, mas pessoas físicas também. E em penetração de mercado, a gente deu a opção de pacote de serviços. Como que isso iria acontecer, né? Seria feito através da necessidade da empresa, que iria contratar o serviço, através também do perfil da empresa, e dependendo de quantos serviços ela fizesse, ela colocasse nesse pacote, iria ter certos descontos. Aí isso será alinhado, né? Será passado para a Playcipa mais para frente. Em desenvolvimento de produto, a gente identificou que várias concorrentes, principalmente essas duas que eu citei, elas realizam treinamento online. Então, em desenvolvimento de produto, a ideia seria essa, levar o treinamento online. Até porque, pensando numa situação como a gente está hoje, existem vários treinamentos que são obrigatórios. E se eu tenho um contrato, se a minha empresa ela precisa fazer treinamentos e eu tenho um contrato com a Playcipa, mas ela não está me fornecendo um treinamento, eu, consequentemente, vou procurar um outro concorrente. Então, além dela perder, ela tendo esse treinamento, ela pode ganhar novos clientes e tal. Então, em desenvolvimento de produto, seria treinamento online. Bom, em desenvolvimento de mercado, a gente pensou em exames de audiometria e toxicológico, né, para pessoas físicas, porque existem muitas pessoas que vão atrás desses exames, então se ela fornecer, ela pode alcançar uma nova parte desse mercado. E diversificação, a gente pensou numa plataforma que iria oferecer um curso de primeiros socorros. Também seria para um novo público, né, não só empresas. E essa plataforma ela poderia ser um aplicativo ou uma plataforma igual a nossa, né, o nosso portal da faculdade. Pode passar, professor. Acabou a apresentação. A gente agradece pela atenção de vocês. A gente sabe que a gente falou bastante. E é isso. A gente sabe que falou bastante. Você quer saber quantos minutos vocês falaram exatamente? Gostaria. 38 minutos. A gente sabia que a apresentação ia ser longa, eu só não sabia que tanto. Quanto, professor? Não ouvi. 38. Eita! Vocês acharam muito? A gente achou. Não, Eu não achei muito, não. gente. É muito detalhe, né? Tem muito detalhe para trazer. Eu achei até que tinha mais coisa para explicar. Então, para vocês terem uma ideia, na turma da noite eu tive que marcar um outro dia para dar feedback porque nenhum grupo conseguiu fazer no tempo. Tenso. Putz. Mas algumas coisas foram resumidas, professor. Por exemplo, teve muita coisa que eu diminuí, porque eu não ia aguentar falar. Mas tem que ser. Você acumula muita saliva na boca, aí na hora de engolir, não tá dando. Então, eu vou dar um feedback geral. E aí depois, eu gostei muito da dinâmica que eu fiz com a noite, vou fazer com vocês também. Eu vou marcar com cada grupo depois, pra gente sentar e slide a slide, tá? Aí eu fiz várias anotações aqui do que vocês podem melhorar em cada slide, e aí
depois a gente senta para conversar com mais detalhes. Pessoal, gostei da apresentação. Acho que até dá tempo de falar que não é muita coisa que eu anotei para vocês, não. Foi só uma página. Achei legal que vocês trouxeram logo no início o ramo deles de QSMS. Já tinha visto duas apresentações da Playcipa e vocês foram os únicos que enquadraram eles em QSMS. Porém, eu senti falta de mais informações concretas disso quando vocês foram trabalhar o setor, os dados do setor, né, os dados do mercado dele. Eu acho que ali foi o ponto fraco de vocês. Por quê? Vocês trouxeram muitos dados sobre acidente de trabalho. E, assim, o fato de ter muito acidente de trabalho, pouco acidente de trabalho, não necessariamente a gente vai conseguir descobrir se o setor é promissor para continuar investindo naquilo dali. Então aqui, lá na frente, na verdade, né, nesses dados de mercado, seria legal vocês trazerem informações do tipo quantos milhares de reais, milhões de reais esse setor movimenta por ano. Se tem dados de anos anteriores para anos mais recentes, vocês conseguem fazer um comparativo. Está aumentando, está diminuindo. Os dados que vocês trouxeram de acidente, eles só ajudam a justificar um dado de expansão ou de retração do mercado. Mas ele em si não indica se aquele mercado está em expansão ou retração. Então é legal você analisar esses dados mais econômicos, justamente para, vamos supor, eu sou dono da empresa, estou pensando em expandir meu negócio. Será que vale a pena? Com dados de acidente eu não consigo decidir isso. Então seria mais uma coisa assim para vocês pesquisarem mais a fundo e trazerem dados mais concretos e específicos da área. O que mais? Eu concordo. Pode dizer. Eu concordo, mas a gente tentou mesmo procurar as coisas, ou a gente viu em lugares que não davam muito dados. E eu também vi que tinha uma única que era de 2017, mas falava sobre uma cidade do Brasil, entendeu? Falava sobre, vamos supor, uma região inteira, só uma cidade. Então, aí isso que dificultou um pouco da gente fazer mais dados. Entendi. Aí, por exemplo, cadê? Eu estou procurando aqui no Google para ver o que eu posso ajudar. Mas, assim, deve ter, porque rápido assim eu não consigo ir achar, mas vocês podem procurar colocando QSMR especificamente, vocês podem procurar como segurança do trabalho e vocês podem colocar como saúde ocupacional. E aí trabalhar os dados todos que vocês encontrarem. Cruzar isso daí, que eu acho que vai dar um caldo melhor. Que mais? No início, vocês estavam falando da história da empresa. A história da empresa, em um momento vocês falam 20 anos, depois falaram 25 anos, tem que resolver qual é exatamente aí que faz sentido, se é 20 ou se é 25. É 25, professor. Eu que falei besteira. Tá. Aí quando é assim, Mari, deixa escrito no slide que aí você sabe. Eu não lembro se estava escrito ou não, tem mais. Já que a gente ainda tem tempinho, dá para trabalhar mais. Lá na questão do organograma, o que eu fiquei na dúvida foi o seguinte: vocês só trouxeram o organograma deles e colocaram algumas cores diferentes, foi isso? Ou vocês mudaram o organograma deles? A gente trouxe o organograma deles, mudamos a posição, que era horizontal, Uhum.
E colocamos a separação dos setores e identificamos por cores. Tá. Eu acho que seria interessante, aí assim, eu preciso olhar com calma o organograma. Mas aí o que eu acho que seria interessante ali para vocês melhorarem? Trazer o organograma deles, que eles já têm pronto, que vocês já receberam, e aí propor a mudança e justificar essa mudança. E aí vocês precisam ter sustentação para propor isso. Ou seja, vocês têm que trazer teoria para mostrar, olha, de acordo com o autor tal, a gente percebe que a melhor estrutura para esse tipo de empresa é um organograma desse formato. E aí conversamos com alguns funcionários e eles disseram que trabalham dessa forma, daquela outra forma, e aí por isso a gente acha que faz sentido que o organograma seja adaptado para esse modelo proposto por fulano de tal. Porque aí vocês tiram de vocês da reta, entendeu? Propõem uma mudança e tiram de vocês da reta. E aí eu acho que vocês precisam explicar melhor o organograma. Eu achei que foi muito rápido. Acho que é legal vocês demorarem um tempinho ali explicando isso, porque é uma mudança que vocês estão propondo. E pensar, aquela estrutura que vocês colocaram ali, será que ela reflete realmente a empresa? Porque eu, assim, de novo, eu achei rápido ali, mas pelo que eu me lembre, ele dá a impressão ainda que está horizontal, né? Então acho que vocês fizeram uma adaptação que não necessariamente seria necessária, digamos. Por isso que eu estou achando, eu acho que vocês podem fazer um organograma ainda melhor, que reflete melhor a empresa, e vocês conseguem ter base para argumentar com eles. Mas aí depois a gente pode sentar junto para conversar sobre isso. Quando vocês trouxeram as atividades da empresa, achei bem legal que vocês trouxeram muitos detalhes, porém, assim, ficou um pouco longo demais. E aí, vamos supor, no dia que a gente for fazer a apresentação para o gestor, no caso especificamente da Playcipa, vocês vão apresentar, serão 3 grupos apresentando. E vão ter mais conteúdos, né, em cada trabalho. Então, talvez tenha que dar uma resumida nessa parte de atividades ou até tirar essa parte lá na apresentação final por conta da necessidade de ir mais rápido, e eles já sabem isso. Tá? Mas aí a gente vê mais para o final do semestre isso daí. Mas, professor, na apresentação deles a gente vai ter que fazer um novo slide. Tem muita coisa que tá aí que não tem necessidade de repetir para eles, até porque eles sabem, né? Exatamente, mas aí, assim, qual é a minha sugestão? Continua fazendo nesse mesmo layout, nesse mesmo slide, e depois a gente só oculta. Entendeu? Sim. Não precisa deletar nada, a gente só oculta, porque aí vocês vão ter o projeto de vocês, vai ter os 2 formatos, o escrito e o PowerPoint super completos, e aí na hora da apresentação a gente só vai adaptar. Entendi. Tá? Pesquisa organizacional, assim, vocês fizeram algo muito próximo do que eu tô. Não sei se chegaram a conversar com os outros grupos que apresentaram já na noite. Chegamos a conversar só sobre. A nossa Só pra mostrar a pesquisa, muito professor. junto. Porque a nossa foi toda junta, né? O que a Sim, gente sim. enviou para os gestores foi. Não, tô perguntando se vocês acabou. conversaram com eles depois da apresentação deles. Não. Tá. Porque, Eles são muito chatos. porque vocês trouxeram nessa parte da pesquisa organizacional um formato muito próximo do que eu pedi para todos trazerem. Porque, assim, se você traz uma porrada de slide, às vezes fica uma porrada de gráfico, às vezes fica muito confuso. E tem gráficos que você pode resumir em uma frase, e foi o que vocês fizeram. Aí eu acho que seria interessante ali vocês trazerem alguns gráficos e os dados, né? Eu sei que a pesquisa foi maior do que aqueles dados ali, então de repente os gráficos que têm, por exemplo, mais informações, como aquele que vocês colocaram, tem, sei lá, 5, 6 categorias de resposta diferentes, esses gráficos valem a pena você trazer ele e uma frase explicando ali. Ou só colocar ele e vocês explicarem.
Agora, os outros, realmente vale a pena dar uma resumida e trazer um gráfico um pouco mais. O dado, né? Só o dado, não precisa do gráfico. E aí, ali, tomar cuidado que tem uma questão que está assim: só 29% responderam sempre. Quando a gente coloca o só, a gente está fazendo um julgamento. Não cabe a gente julgar, a gente só está analisando. Tá? É um detalhezinho, mas que faz diferença. Se eu coloco assim, 29% responderam sempre. Ninguém sabe dizer se isso é bom ou se é ruim. Quer dizer, eu não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim. Agora, se eu coloco só 29% disseram sempre, já tem uma carga negativa que eu estou colocando. Né? E aí tem uma questão que vocês trouxeram de oportunidades. Aí acho legal que vocês especifiquem que oportunidades são essas. Oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, oportunidade de quê? Né? E aí vocês trouxeram um slide com aquela questão 12 lá, que tem um gráfico, e do lado as sugestões dos funcionários. O que eu fiquei na dúvida naquele slide, eles são a mesma informação ou são coisas diferentes? Se são coisas diferentes, slides diferentes para não confundir. Até porque o gráfico tem muita informação já. Tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar lá no início da apresentação foi o seguinte: quando vocês trouxeram. Cadê? Foi lá. Não, foi na sequência aqui. Quando vocês fizeram a avaliação do cliente, trouxeram. Achei legal vocês colocarem algumas falas. Se tiverem mais, de repente é interessante vocês colocarem mais umas duas. Tira os logos das empresas ali, não tem problema. Agora, se vocês forem colocar falas, ou você lê a fala, ou você comenta cada uma delas. Porque a gente que está assistindo automaticamente vai querer ler. E aí, por exemplo, quando eu acabei de ler a primeira fala, vocês já tinham pedido para mudar o slide. Então, foi muito rápido ali. Acho que vocês podem desenvolver mais. Concorrentes. Então, eu perguntei para vocês se vocês conversaram com o pessoal da noite, porque eu dei esse feedback para todos os grupos. Tanto com a questão dos gráficos, que vocês não trouxeram todos os gráficos, mas as informações deles. E na questão dos concorrentes, vocês trouxeram um quadro comparativo. Cara, isso é fundamental, o quadro comparativo, porque facilita muito a compreensão. Você trazer um slide por concorrente, por exemplo, ou trazer uma fala sobre cada concorrente, não facilita a comparação. E aí vocês trouxeram o quadro ali, trazendo a comparação. Só acho que a gente precisa revisar quais são os dados importantes de estar nesse quadro. Tá? A Ansoff, achei legal vocês fazerem com base no que a concorrência faz, porque vocês conseguem não viajar muito na maionese, né? Só tem que tomar um cuidado, porque se vocês estão fazendo a Ansoff com base na concorrência, significa que a concorrência tem algumas coisas que eles não fazem. E aí isso pode prejudicar eles. Na verdade, isso tem que ser refletido nessa análise da concorrência anterior, nesse quadro. E porque essa análise da concorrência, a ideia era trazer como que eles se diferenciam. Então, talvez faça sentido vocês tentarem casar um pouco mais as informações que vocês trazem sobre a concorrência e a matriz Ansoff ali. Na matriz, a única coisa que eu achei que ficou que podia melhorar ali, na diversificação, vocês colocaram curso de primeiro socorro para pessoa física, eu acho. Aí na fala vocês falaram uma plataforma para curso. Aí tem que decidir se é a plataforma ou se é o curso. Tá? Não é que não possa ser os dois. Pode ser uma plataforma com cursos, mas aí tem que estar escrito plataforma com cursos. Senão confunde. Enfim.
Foi basicamente isso. Passei rápido assim no feedback das coisas que eu anotei aqui. Depois a gente pode tentar ajustar algumas coisas. Gostei bastante. Eu acho que vocês trouxeram todas as informações essenciais. Não perderam muito tempo, o que é bom porque assim, agora tem poucas. Não é que tenha poucas informações, mas tem coisas não tão essenciais para o trabalho final, né, para a apresentação final. E vocês ficaram no tempo estimado. Então acho que deu uma. Foi bom, meninas. Parabéns. Estou gravando aqui, que aí depois